Graça e paz a todos vocês. Estamos aqui de volta com mais um estudo sobre o livro de Gálatas. Inclusive, esse é o último estudo nosso sobre essa carta aos Gálatas. Por isso mesmo, se você ainda não aprendeu junto conosco acerca das outras passagens anteriores a que vamos tratar hoje, nós temos aqui no nosso canal, a Igreja Batista do Gramoré, inclusive a gente vai deixar aqui nos cards, para você acompanhar vídeos que a gente está lançando semanalmente no canal, para você acompanhar de forma contínua o que a gente está estudando nesses dias. Muito bem, o trecho que nós vamos estudar hoje é Gálatas 6, do 11 ao 18, finalzinho da carta. Estou utilizando aqui uma versão NVI, preste atenção. Vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Nós percebemos ao longo do estudo dessa carta, que Paulo vem escrevendo em um tom de zelo pastoral com os Gálatas, a quem ele está escrevendo. Certamente porque ele também já tinha uma ligação mais profunda com essas igrejas, ele participou da fundação dessas igrejas. E em diversos momentos, ele demonstra uma profunda tristeza, até uma indignação em relação ao comportamento que os Gálatas estavam tendo por darem ouvidos aos falsos mestres que pervertiam o verdadeiro evangelho da cruz que havia sido pregado lá. E aqui, logo de cara, no nosso trecho de estudo, no versículo 11, nós vemos o tom chamativo, a ênfase que Paulo quer dar ao que vai ser dito a partir de agora. Vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Uma parte dos estudiosos, inclusive, os que estudam mais a fundo esse texto, acreditam que uma das possibilidades aqui é que Paulo estivesse expondo uma debilidade sua. O argumento é que ele tinha uma deficiência visual e isso fazia com que ele não enxergasse tão bem e precisasse utilizar sempre grandes letras nesse sentido. Mas, independente disso, o fato é que hoje nós temos conhecimento de que era comum para Paulo utilizar um secretário, um escriba, que ia escrevendo fielmente o que ele ia ditando nas suas cartas. E que, nesse momento específico, ele faz questão de se aproximar ainda mais dos seus leitores para ressaltar a importância do que ele vai dizer agora. Então, se aqueles que lessem a carta ainda não tivessem entendido os argumentos de Paulo contra os falsos ensinos que eles estavam recebendo dos falsos mestres, eles poderiam, então, agora entender as motivações que esses falsos mestres tinham ao trazer esses falsos ensinos. E é exatamente isso que Paulo faz em seguida. Ele expõe as intenções, os propósitos desses judaizantes, que seriam esse grupo de cristãos que vinha de uma tradição do judaísmo, mas queria trazer as práticas judaicas para esse cristianismo que agora estava se fortalecendo. Olha só, o que a gente observa é que aquilo que motivava esses falsos mestres não era uma preocupação sincera com a salvação dos Gálatas. Não era o amor ou o cuidado pelos seus irmãos. Essa insistência que eles tinham em dizer que a cruz não era suficiente e que era necessário guardar os preceitos cerimoniais da lei de Moisés, na verdade, escondia os reais motivos egoístas e mesquinhos da parte deles. Veja bem, eles queriam forçar os novos cristãos a se circuncidarem, primeiramente, para causar uma boa impressão exterior. É o que nos diz o início do versículo 12, ou em algumas versões, ostentar boa aparência na carne. Isso diz respeito a uma ideia enganosa de santidade, uma aparente sabedoria
que, na prática, não serve sequer para conter os impulsos carnais, ou seja, os impulsos do pecado daquele que pratica essas coisas, que pratica tais preceitos. Paulo argumenta isso, inclusive, em Colossenses 2, 23, você pode acompanhar depois, você pode anotar e ler depois, quando ele fala sobre a volta aos princípios elementares desse mundo, que é exatamente o mesmo termo que ele utiliza aqui em Gálatas 4. São princípios que apenas servem para estabelecer status e prestígio diante dos homens. Óbvio que são homens que estão presos à religiosidade e que têm por característica a exigência de que haja a cruz e algo mais para que uma pessoa possa ser salva. Esse era o tipo de pessoas, esse era o tipo de pensamento que reinava nessa época, e causar uma boa impressão para essas pessoas era, na verdade, uma forma, uma maneira de não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. É o que é dito ainda no versículo 12, no finalzinho, diz assim: agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, era uma forma de escapar dos judeus que não aceitavam a salvação pela fé no sacrifício da cruz. Paulo pregava que as instituições judaicas, né, como meio de salvação, elas haviam ficado no passado e que, na realidade, nunca foram um meio concreto de salvação, porque elas eram sombras que apontavam para a obra perfeita de Cristo no futuro. E por pregar esse tipo de coisa, por pregar esse evangelho, ele sofria intensas perseguições dos judeus. Os judeus tramaram formas de matá-lo mais de uma vez, a gente vê o relato em Atos dos Apóstolos. Esses cristãos missionários judaizantes queriam evitar a perseguição, algo que o próprio Jesus não nos prometeu que nos livraria, né? Pelo contrário, ele nos advertiu que haveria perseguição, nos advertiu que aconteceria isso e que nós nos alegrássemos nisso. Olha só o que é dito em Mateus 5,11, quando ele está ensinando, ele diz: felizes serão vocês quando vos perseguirem por causa do meu nome. Em Atos 5, os apóstolos são presos por falar no nome de Cristo, eles são açoitados e são repreendidos para que eles não continuem nessa prática de pregar Jesus. E a Bíblia diz no versículo 41, Atos 5,41, que eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Então, nunca foi prometido a nós uma vida plena cristã de calmaria e de aceitação aqui nessa terra. A igreja ela não foi chamada para fazer concessões, ela não foi chamada para abrir mão das verdades que ela recebeu, para agradar ou para ser bem vista diante dos homens. A palavra de Deus, ela sempre será rejeitada com fúria por aqueles que não foram esclarecidos pelo Espírito Santo. O homem caído e preso unicamente à sua natureza pecaminosa, ele nunca vai aceitar de bom grado as boas novas e a justiça de Deus. Assim como esse verdadeiro evangelho também, até os dias de hoje, ele vai ser fortemente rejeitado por aqueles que querem, de certa forma, participar na sua salvação através do cumprimento de regras. Também vai ser rejeitado por eles. Então, nós somos chamados a uma vivência cristã que inclui, sim, a perseguição. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados a ter bom ânimo, a termos bom ânimo, a termos vigor, a termos alegria, porque em Cristo nós vencemos e Ele já venceu o mundo, é isso que a Bíblia nos diz. Então, esses missionários judaizantes queriam que os novos convertidos gálatas se circuncidassem primeiro para causar uma boa impressão exterior, né? E isso levaria a que eles não fossem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E uma terceira motivação que o texto expõe é para que eles se gloriassem no corpo daqueles que seriam circuncidados. O versículo 3, a parte B. A ideia aqui é que aqueles que ensinavam a circuncisão, eles usariam esses novos cristãos gálatas que seriam circuncidados como troféus, né? Algo como se gabar entre eles no sentido de, olha, veja quantos eu convenci, veja quantos eu circuncidei, né? E assim trazerem a glória para si por uma marca que estava no corpo dos seus irmãos. Esse tipo de frase, esse tipo de pensamento, a gente percebe até os dias de hoje, você pode perceber em algumas frases que são ditas que parecem guardar a mesma essência. Por exemplo, alguém que diz, olhe, veja quantos foram salvos quando eu preguei, ou quantos foram tocados pela minha pregação,
Ou ainda quando essas pessoas elas não atribuem a si mesmos esse resultado que se resume apenas à parte visível, à parte exterior, elas estão extremamente preocupadas com meros números, para utilizar esses números como troféus de vanglória, né? E é uma das coisas que a gente observa. E o erro está justamente em se prender a isso que é visível, a se prender a isso que é exterior, e não entender e esquecer que o que leva a verdadeira prática cristã é uma ação interna e não externa, uma ação interna do Espírito Santo. E somente a ele nós podemos atribuir esse tipo de ação, esse tipo de convencimento, esse tipo de perseverança. Veja que aqueles mesmos que exigem a circuncisão, que exigiam a circuncisão, não praticavam a lei. É o que diz aí o versículo 13. Nem mesmo, o início do versículo 13 diz assim, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Isso por um simples motivo que a gente já até discutiu nessa mesma carta. Não há quem possa cumprir a lei de Deus por seus esforços. Não há quem, por seus méritos, possa, mostrando troféus, possa se mostrar justo diante daquele que é unicamente perfeito em sua essência, que é o nosso Deus. Então, se a nossa motivação sempre é a exibição das nossas conquistas, nós não somos diferentes desses falsos mestres. Se a nossa motivação é sempre mostrar quantos adeptos nós ganhamos para a nossa religião, nós acabamos inevitavelmente exaltando o nosso eu, exaltando o nosso método ou a nossa capacidade. Mas, em contraste a isso, Paulo nos mostra qual deve ser a real motivação de um missionário, ou seja, de um cristão sincero. Sim, porque todo cristão é um missionário. E ele faz isso demonstrando o que motivava o seu ministério, o seu próprio ministério. Ele poderia, por exemplo, trazer à tona o seu passado judeu. Ele poderia dizer o quanto ele era zeloso pela lei de Deus, como ele tinha aprendido naquela época com os mestres mais influentes daquela época, como ele sabia falar vários idiomas, ele tinha aprendido de várias culturas, ou até mesmo dizer que ele tinha ganhado muito mais almas para Cristo do que aqueles cristãos judaizantes. Mas tudo isso que, na nossa ótica humana, poderia ser usado como vanglória para Paulo, ele substitui dizendo, quanto a mim, que eu jamais me glorie, que é o início do versículo 14. Em outras versões, longe de mim gloriar-me. Ou seja, Paulo está utilizando o seu exemplo, que é algo, inclusive, que ele faz pouco em suas cartas são pouco pessoais, apenas quando ele precisa realmente defender seu apostolado, algo nesse sentido ele utiliza como exemplo, mas ele está usando o seu exemplo aqui para se opor aos mestres, os falsos mestres, e à falácia que eles pregavam, para que a sua autoridade entre os Gálatas fosse reafirmada e para que eles permanecessem no evangelho genuíno da salvação pela fé em Cristo. Então, a motivação de Paulo, ele nos mostra aqui, não estava em juntar glórias para si, mas apontar para a glória da cruz de Cristo. Versículo 14 inteiro diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Sua motivação estava em glorificar Cristo e a sua obra na cruz. Esse é um parâmetro essencial para nós. O verdadeiro cristão, ele deve se gloriar na cruz de Cristo por saber que a sua salvação foi estabelecida lá. Por saber que o benefício de morrer para as obras da carne, como vimos já aqui em Gálatas, é conseguido através da mortificação do Cordeiro de Deus na cruz. Aqueles que se unem ao corpo de Cristo são crucificados também com ele em suas vontades e em seus desejos pecaminosos. E preste atenção, para nós, tanto tempo depois da morte de Cristo, a ideia de cruz talvez tenha um significado diferente na nossa mente do que tinha naquela época. A cruz ela não era algo em que se pudesse orgulhar, não era algo digno de exultação, de alegria. A morte de cruz era uma das mais vergonhosas e mais violentas, e era aplicada pelo Império Romano como punição para os piores criminosos daquela época. Então, para o judeu devoto que entendia isso, era maldito todo aquele que morria em um madeiro, como diz a Escritura. Então, por isso a pregação do Evangelho era tão escandalosa e tão perseguida. E por quê? Porque Paulo e todos os verdadeiros cristãos deveriam se gloriar em algo, a cruz, que não traria exaltação a nenhuma outra pessoa que não fosse aquele que se fez maldição
por amor de muitos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que na cruz nós não recebemos apenas, nós não somos livres apenas da culpa, mas do poder do pecado sobre nós, aí nela nós temos uma mudança realmente não apenas exterior, como a gente tinha comentado, mas interna também. O versículo 15 diz, a parte B, o que importa é ser uma nova criação. Não importa que soluções você traga como forma de garantir a sua salvação, né? De que você chega a uma resolução, não vou mais pecar, que vou orar mais, vou dar esmolas, não vou falar mal do meu próximo. Você não vai conseguir cumpri-las. Você não vai conseguir cumpri-las porque as soluções humanas, as resoluções humanas, elas não mudam o coração. Apenas a obra que Cristo realizou no Calvário tem essa capacidade de mudança. Pela fé que nós temos nele, nós nos apropriamos dessa obra. Então, gloriar-se na cruz de Cristo, ser nova criação, essa é a verdadeira regra que deve ser seguida e que traz a paz e a misericórdia à igreja. O versículo 16 diz, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Quando nós passamos pelo capítulo 4, nós já vimos aqui de forma mais extensa que o Israel de Deus parece se referir à comunidade geral de cristãos mesmo, à igreja. Inclusive, Paulo argumenta lá no capítulo 4, peço que você retorne, leia o capítulo 4 com calma, que aqueles que são verdadeiramente filhos de Abraão, ou seja, aqueles que são o verdadeiro Israel, não são os que nasceram por descendência de Abraão, mas sim aqueles que creram, assim como Abraão creu na promessa, aqueles que são filhos da promessa. E, por fim, em oposição à marca que aqueles falsos pregadores queriam imputar aos novos convertidos gentios, Paulo apresenta as marcas de Cristo que ele traz consigo. Versículo 17 diz, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Era uma prática comum, inclusive nessa época, as pessoas serem tatuadas, marcadas, né, para simbolizar que elas faziam parte de alguma instituição ou eram devotas de alguma divindade. Isso era comum. Os servos eram tatuados com o nome do seu senhor, por exemplo. Soldados romanos eram tatuados com o logo do batalhão que ele fazia parte, enfim. Mas, ao invés disso, Paulo, no entanto, ele mostra que havia sido marcado por varas, por açoites, por naufrágios e por apedrejamentos. Tudo isso por amor à palavra do Senhor, por pregar a palavra do Senhor. Na verdade, então, no fim das contas, o que demonstrou que ele realmente pertencia a Cristo, aquilo que era a marca do que ele pertencia a Cristo, foram os insultos de rejeição do mundo e não o elogio das plateias. Foram as perseguições e não a aceitação e os aplausos que ele recebeu. Marcas do sofrimento de Jesus Cristo. E eu concluo dizendo, meus irmãos, parafraseando aqui o reverendo Augusto Nicodemos, ele fazendo um resumo, ele diz assim, nem obras da lei, nem nenhum ritual religioso nos permite escapar desse mundo, nem mesmo o batismo cristão, a participação na ceia do Senhor ou a frequência ativa nos cultos. Tudo isso serve à nossa santificação, mas em si mesmo essas práticas não salvam. Não há mais nada em que nós possamos nos gloriar como cristãos. A cruz é o centro de todas as coisas. Amém? Então, vamos orar nesse momento? Ore comigo. Pai Santo, Deus Eterno, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que aqui nós acabamos de compartilhar com nossos irmãos. Meu Senhor, sabemos das nossas fragilidades, de que muitas vezes queremos agir como esses cristãos, meu Deus, judaizantes, e queremos participar da nossa salvação por nossos méritos. Sabemos disso, Senhor, que temos sido falhos nesse ponto e que, apesar de estarmos trazendo aqui essa mensagem, ela também se aplica a nós. A Tua mensagem vai além de qualquer falha que tenhamos, de qualquer coisa que façamos, e por isso nós somos gratos, Senhor, por termos entendido que a obra do Teu Filho na cruz é a única coisa suficiente, Senhor, para nos salvar da punição eterna que é merecida ao pecar contra Ti, que é um ser eterno, Senhor, santo e justo. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, e Te peço por todos aqueles que têm acompanhado os nossos estudos, que eles e suas famílias sejam abençoados em nome do Teu Filho amado. Amém. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um estudo e também
do estudo na Carta dos Gálatas, né? A ideia nossa é que a gente continue postando semanalmente. Então, fique de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai postar já o próximo livro que a gente vai estar abordando aqui nesses estudos de quarta, enquanto a gente não pode estar junto aqui presencialmente. Deus abençoe vocês. Mais uma coisa. Compartilhe o vídeo, certo? Se inscreva no canal. Quanto mais gente você puder para pedir para se inscrever também, que a gente vai ganhando outras... a gente tem acesso a outras ferramentas que a gente pode utilizar aqui. Então, que Deus abençoe você e que possa abençoar outras pessoas também.